Olá pessoal, aqui é o seu amigo, o professor Gustavo Persichini, e nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre como produzir um e-book. Antes de começar a escrever um e-book, você deve estar se perguntando aí o que é um e-book. Um e-book é um arquivo, geralmente com conteúdo educativo, que nós podemos ler em um computador ou então em qualquer dispositivo móvel, como um tablet ou então um smartphone. O formato de um e-book geralmente é em PDF, mas você também pode produzir um e-book em outros formatos, até mesmo pelo PowerPoint. O único cuidado que você deve ter ao fazer o seu e-book pelo PowerPoint é você não deixar que ele se pareça muito mais com uma apresentação do que realmente com um e-book. Mas se um e-book tem basicamente um arquivo que contém informações sobre determinado assunto, qual que é a diferença dele para um artigo desses aí que você escreve ou posta aí na internet, no seu blog, ou então em sites especializados? A principal diferença é que o conteúdo de um e-book geralmente é mais extenso e também mais completo, já que normalmente quem escreve um e-book abrange os problemas e as soluções também de maneira mais aprofundada. Agora, já em comparação com um livro em formato tradicional, a principal diferença é que um e-book é um material digital e não um material impresso. Tem outras diferenças também, como o fato de que a leitura de um e-book normalmente é mais dinâmica. Você pode, por exemplo, procurar pela palavra ou então pela frase que você quer encontrar e o arquivo te leva diretamente até ela. E quais que são as vantagens de um e-book? Os e-books apresentam inúmeras vantagens, tanto para os autores quanto também para os leitores. Para quem vai escrever um e-book, uma das principais vantagens é que você praticamente não precisa investir dinheiro nenhum nessa produção. Diferentemente dos livros tradicionais, onde além de precisar fazer todo o processo de editoração e também de divulgação, ainda é necessário imprimir para que ele seja distribuído. Para produzir um e-book, você pode utilizar modelos prontos para diagramação e que podem ser baixados gratuitamente. Outra vantagem é que os e-books alcançam um número muito maior de pessoas e também de uma maneira muito mais fácil. Quando alguém cria um e-book, outra pessoa pode baixá-lo facilmente pela internet. Já para os leitores, eles podem ler o material em qualquer lugar, sem ter que carregar um livro físico para todos os lugares. Então, com um tablet, ou então um celular, ou então um computador, é possível você armazenar milhares de conteúdos. As pessoas também podem adquirir o seu e-book gratuitamente ou então pagando um valor muito mais acessível, já que o custo de produção de um e-book é muito menor que o de um livro impresso. Outra vantagem importante é que quem adquire um e-book recebe o material quase que imediatamente e sem ter que sair de casa. Se fosse um livro tradicional, seria necessário sair para comprar ou então esperar que ele fosse entregue pelo correio. Agora que você já viu que um e-book é uma forma muito interessante de tratar um assunto que você queira abordar, nós vamos falar sobre como você pode fazer e escrever um e-book. Primeiro ponto que você deve considerar quando for escrever o seu e-book é a quem ele vai ser destinado. Para conseguir definir isso muito bem, você deve pensar em alguém que represente o seu público-alvo. Você deve destacar características como interesses, desejos, medos e que tipo de solução essa pessoa espera ter quando ela for ler o seu e-book. Digamos que você vai abordar um conteúdo da sua disciplina e que você é professor ou professora do ensino médio ou em escola pública, por exemplo. Nesse caso, você pode direcionar o seu e-book a um estudante que tem aí entre 15 e 17 anos e que esteja se preparando para fazer o Enem ou agora ou então daqui a alguns anos. Esse aluno fictício, ele busca por conteúdos que ajudem a compreender melhor as matérias que ele estuda atualmente, mas também ele tem interesse em saber como estudar melhor para ser aprovado no Enem. Então, ele tem interesses mais imediatos, mas também tem interesses de médio e de longo prazo. Ele deseja otimizar o tempo que ele demora estudando as matérias, ser aprovado nas disciplinas da escola e também conseguir uma boa classificação no Enem. Se você pensar dessa forma antes de começar a escrever, quando você começar a criar o seu e-book, você já vai ter uma ideia do que você deve pensar em relação ao conteúdo que mais agradaria ao seu aluno fictício e que pode representar a média dos destinatários aí do seu e-book.
Isso possibilita que você elabore algo que de fato vai atrair o seu público-alvo. Depois de definir o seu público-alvo, é hora de definir o tema do seu e-book. Quando você define o tema do seu e-book, já que nós demos o exemplo aqui de um aluno que quer saber estudar de uma maneira mais efetiva, tanto para a escola quanto para o Enem, você pode, por exemplo, mostrar um passo a passo sobre como organizar melhor o material de estudo, ou então como estudar em um curso online sem investir muito dinheiro. Depois de definir o seu tema, é hora de escolher um título que vai ser interessante para o seu e-book. Um título que chame a atenção, que desperte a curiosidade e que prenda a atenção do seu leitor é muito importante. Muitas pessoas decidem baixar o e-book graças a um bom título. Você pode utilizar números, fazer perguntas e uma série de estratégias que você aí pode definir. Essas são algumas táticas que podem ajudar a chamar a atenção das pessoas. Voltando lá no exemplo do nosso aluno fictício, você poderia escolher um título como, sei lá, as 10 melhores técnicas de redação no Enem, ou então como aumentar a sua capacidade de memorização. Um título interessante pode definir se a pessoa vai baixar ou não o seu e-book. Se você começar a escrever o seu e-book sem saber exatamente o que você vai dizer, é possível que você fique perdido, ou então você gaste muito mais tempo do que você poderia para se dedicar aí a essa atividade. Se você não tiver um objetivo claro, pode ser que você não consiga entregar algo que seja de qualidade para os seus leitores, ou então que isso não atenda às expectativas deles. Além disso, você precisa cumprir o que você prometeu lá no título do seu e-book. Por isso, antes de começar a escrever o conteúdo, pense em perguntas que te ajudem a definir os seus objetivos. Quais problemas você vai solucionar com o seu e-book? Quantos capítulos ele vai ter? Qual vai ser o título de cada capítulo? Quais são os textos que você vai utilizar como referência? Perguntas como essas podem te ajudar a orientar o que você vai escrever na hora de fazer o seu conteúdo. Outra coisa importante na hora de escrever o seu e-book é você incluir boas imagens. Isso vai permitir que ele seja mais atrativo e que a leitura também fique mais interessante. Você mesmo pode criar as imagens, ou então uma ilustração, como um desenho, ou então você pode tirar as fotos que você pretende utilizar. Outra opção é você procurar por sites que tenham imagens gratuitas. Além das imagens, você também pode pensar no aspecto visual do seu e-book. Coisas como o tamanho da letra, a fonte, as cores, a organização do conteúdo, tudo isso aí conta. Depois de escrever o seu e-book, é bom você fazer uma revisão de todo o conteúdo. Mas não só o conteúdo, também a gramática e a ortografia. Se você publicar o seu e-book com erros, isso pode interferir negativamente na qualidade do seu material. Por isso, sempre releia os seus textos com muita atenção. O editor de textos do seu computador geralmente também aponta os erros e sugere aí as mudanças que você pode fazer. Fique atento então a esse ponto. Por fim, leve em conta não apenas o conteúdo, mas também a facilidade de leitura do seu e-book. Evite utilizar palavras que sejam muito complexas ou então frases muito longas, parágrafos muito extensos. Coloque alguns espaços entre os parágrafos para que a leitura não seja cansativa. Você pode incluir listas, dados, gráficos, curiosidades, perguntas e outros conteúdos aí que vão deixar ele mais interessante. Mostre para o seu leitor que você quer ajudá-lo e como você pode fazer isso. Você também pode incluir links que vão levar aí as pessoas a fazerem download de materiais que você vai disponibilizar ou então acessar outros conteúdos que você queira apresentar. Isso pode ser muito importante porque além de te ajudar a avaliar a experiência que as pessoas tiveram com o seu e-book, isso também permite saber quais mudanças que podem ser feitas para que o seu material seja o mais completo possível. Agora que você já sabe tudo sobre como escrever um e-book, é hora de colocar a mão na massa. Começar o planejamento para a criação do seu e-book. Se for o caso, convide outras pessoas para escrever um e-book junto com você e capriche também na produção. Um grande abraço do seu amigo professor Gustavo Persichini e até o nosso próximo vídeo.